Olá, irmãos amados, gente muito querida, gente cara, por quem foi pago um alto preço. Coisa boa estar com vocês ao vivo, né? Assim a gente tem usado mais o recurso da gravação, mas estar ao vivo com vocês é sempre uma experiência bem mais gostosa para mim. Eu fico muito mais feliz quando a gente está ao vivo. E hoje, gente, eu não sei quantos de vocês ficaram curiosos para saber o que está por trás do título da mensagem de hoje, né? Hoje nós colocamos ali a relação entre o sobrenatural e o fim dos tempos, e queridos, porque aconteceu algo sobrenatural e nós não temos dúvida que isso, vocês vão ouvir aqui um testemunho muito diferente, muito interessante e muito impactante. Porque o que aconteceu não apenas foi altamente sobrenatural, tipo assim, fora da curva, fora da caixinha, como o pessoal diz, né? Mas, além disso, está tudo apontado para o tempo do fim. Eu acho que é a confirmação mais forte que eu já vi, né? Porque a gente já ouviu irmãos tendo sonhos e coisas assim, mas isso que aconteceu com um amado irmãozinho nosso lá de Buenos Aires, o que aconteceu com ele, e ele vai estar aqui presente para contar para nós. Logo a gente vai apresentar ele, o primo dele, o Oliver, e eles estão junto com o Danny Baker aí na tela, que vai nos ajudar, se for necessário, ajuda até para tradução desse material. Então, gente, é bastante tocante e quase chocante, difícil até de acreditar. Se a gente não conhecesse os irmãos, a gente ia ficar na dúvida se isso era uma verdade ou não, tá? Então, vai logo aí, eu já estou aqui me adiantando, fazendo o papel do Jean e dizendo para você, olha, bote aí, chame seus amigos, porque o que vocês vão ouvir hoje aqui é muito especial, muito impactante. Amém, queridos? Jean, cadê você, meu querido? Estamos juntos nessa briga aqui, já tem mais de 2 anos. Muito obrigado, queridão. Muito bom, gente. Estamos aqui mais uma vez, depois de um tempinho aí, né? Sem transmissão, sem live, mas vocês aproveitaram os conteúdos que foram gravados nesse período. A gente estava aqui numa conversa nos ajustes finais aqui, e eu quero reforçar o pedido do Marcos. Se tem uma transmissão que a gente precisa que vocês nos ajudem, trazendo todos os irmãos para cá, é essa de hoje, hein? Faz um esforço para mandar para todo mundo, tá? Vocês vão perceber que o tema aqui é muito especial. Tem muita coisa direta de Deus vinda para o povo dele nessa transmissão de hoje. Talvez a gente esteja um pouquinho enferrujado nas lives. Eu tô. Tenham paciência com a gente que a gente vai desenferrujando na prática aqui, mas, irmãos, usem os recursos que vocês puderem para convidar todos os irmãos para participarem aqui ao vivo. Eu sei que tem muita gente que assiste no outro dia, no sábado, mas a gente pretende ter um espaço para olhar as perguntas que vocês nos fizerem. Então, assim, a live de hoje é excepcional. Então, traz os irmãos para cá, faz essa ajuda aí. Eu mesmo já mandei uns links aqui
para alguns, muitos irmãos. Então, nos ajuda nisso, vai ser importante, tá? Eu até, Marcão, teria outros recados para dar, mas eu vou deixar para ver se a gente faz isso em algum outro momento, se der tempo, porque o assunto de hoje é muito precioso para a gente ficar gastando tempo com outras coisas. Amém, amém. E olha que tem assunto importante mesmo, tem comunicado importante hoje, né? E vamos ver aí se a gente dá uma tinta desse negócio ainda hoje. Mas eu vou pedir, Jean, que você traga logo aqui para estar com a gente o Dani Baker, que já tem cooperado, que a maioria de vocês já conhece, nosso querido amigo, companheiro, irmão, amado, lá de Buenos Aires. E ali está ele com Bentley, seu filho. Bentley. Apresenta a turma aí, Dani. Esse aqui é o Bentley, meu filho. E esse aqui é Oliver, também Baker, filho do Alex, meu irmão. Ele querido Alex. A 3 horas de Buenos Aires, e ele mora aqui em Buenos Aires com a gente, né? Então, eles têm uma história muito interessante para a gente conhecer, que, como você falou, foi muito chocante, impactante, não sei como vocês falam, mas aqui a gente está tremendo. Muitas pessoas aqui na Argentina, em quase todas as províncias, estão comentando o assunto, porque eu fiz uma pequena nota com alguns dos aspectos, mas hoje a gente vai cobrir bem mais do que a gente aqui na Argentina conhece, né? Porque é a primeira vez que ele vem para cá. E então, o relato de hoje vai ser muito mais completo do que a gente conhece até agora. Ok. Inclusive, assim, quem teve a experiência foi o Bentley, né? Mas quem tem o testemunho mais claro é o Oliver, porque o Oliver viu tudo, né? O Oliver, Marcos, depois o Oliver vai nos contar o que ele sentiu durante o ocorrido. Eu acho que meu pai seria feliz de estar ouvindo isso aqui. Ele ficou 20 anos da vida dele estudando profundamente respeito à vinda de Jesus, e os 2 netos dele, eles têm um companheirismo, uma comunhão muito, muito sólida, forte, centrada em Cristo, né? E Deus traz para eles essa revelação do que Deus está falando hoje para a igreja, que tem muito a ver com o que meu pai tanto falava. Você é testemunha disso, né? Amém, amém. É, bem lembrado. Eu não tinha lembrado que esses 2 aí são netos dele. Uhum. É verdade, é assim. Ele que não nos deu, vamos dizer assim, a explicação toda, ampla, mas ele que nos colocou no caminho da importância e de como entender esse tema, começando com a pregação de Jesus, né? Foi ele que nos colocou aí. Então, eu acho que essas horas, Jesus já falou para ele lá que o Espírito Santo trabalhou com os netos dele aqui. Sim. Glória a Deus. Glória Pessoal, a Deus. Marcão, deixa eu só reportar o que a turma está dizendo aqui no chat, que o microfone do Dani e dos meninos aí está um pouco mais baixo do que o nosso, tá? Vamos ver agora? Agora está melhor? Sim, a turma que está ouvindo aí, está todo mundo ouvindo bem. Acho que o áudio de vocês está claro, está dando para ouvir, mas me avisem aqui, pessoal, se vocês estão conseguindo ouvir bem, tá? Fiquem à vontade para escrever no chat se tiver alguma dificuldade que a gente tenta corrigir. Deveria estar bem, né? Nesse ponto. Sim. Amém. Tá, ótimo. Bom, eu vou pedir que um dos meninos ore. Pode orar no seu espanhol,
o senhor vai entender, não importa que os brasileiros todos não entendam. Oliver, mas eu vou te pedir que você ore por essa live, para o senhor vencer as barreiras aí de língua e falar aos nossos corações com toda a contundência e força. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que estamos teniendo juntos, Señor. Señor, gracias por esta revelación que trajiste, esta palabra, Señor. Gracias. Señor, te pedimos que esto llegue a muchos, Señor. Oh, Jesús. A muchos. Aleluya. Pero especialmente a los que están apartados, Señor. A los que están Gracias. descarriados. Que esta sea una palabra de advertencia para ellos, Señor. Amén. Para que vuelvan a tu camino, Jesús. Amén. Sabemos perfectamente que volvés pronto, Señor. Ujú. Ayúdanos a transmitir lo que vivimos, Señor. La experiencia que nos regalaste, Jesús, que no es una experiencia nuestra, es una experiencia para la iglesia, Señor. Amén. No es algo que quedó entre Amén. nosotros, es lo que vos querías transmitir a la iglesia, Jesús. Y lo entendimos así, papá. Por eso te pido también que me ayudes a mí a transmitir lo que pasó en ese momento, que le ayudes a Bentley también, para que este mensaje llegue a todos, Señor. Porque vos estás llamando a la iglesia, papá. Así que encomendamos este Zoom, esta charla, en tu nombre, Jesús. Amén. Aleluia. Amém, Jesús. Amém. Aleluia. O Jean me avisou aqui no privado que eu estou falando alto demais. E é o seguinte, é porque eu não sei, eu estou bombando aqui. Agora eu baixar essa voz vai ser difícil. Mas você fica à vontade, Jean. Toda vez que eu me passar aqui, você fala, Marcão, baixa aí, tá? Vamos embora. Gente, vamos começar então. Eu não sei, Dani, eu acho que seria bom você primeiro expor, né, Dani? Você expõe a realidade e depois o Oliver começa a contar o que aconteceu. E aqui, gente, nós vamos fazer um esforço para traduzir, tá? Então, Oliver, eu te peço aí que você fale não muito rápido para não confundir seu tio aqui. A primeira coisa é que eles têm um relacionamento não só de primos, mas ele ajunta o pai espiritual dele, né? Então, eles ficam muito relacionados quase a diário, né? Diariamente. Os dois, o Bentley volta da universidade 2 da tarde e ele fica conectado com o Oliver muito tempo com as câmeras do computador e do telefone. Ele trabalha em casa, ele tem um trabalho remoto, se fala assim, remoto, e então os dois ficam com a câmera conectada, né? Mas não necessariamente estão falando o dia inteiro. Cada um está fazendo o evento, está estudando, ele está trabalhando, mas de vez em quando eles param um momento, conversar alguma coisa, muitas vezes oram, tem alguma palavra para compartilhar, coisas que tem que falar, mas também coisas da vida, né? Coisas que tem que ver com o trabalho, com o estudo. Então, esse é quase como se fossem, como se vivessem na mesma casa, do jeito que eles fazem. E foi nesse contexto que isso aconteceu. Eu faço... Dani, qual é a idade deles? 22. 22 e 17. Amém. E ele mora em São Pedro, que é uma localidade 3 horas de Buenos Aires, e ele mora com seu pai, com Alex, né? Alex, meu irmão. Então, meu irmão e eu estamos muito perto, a gente rodeia eles também como pais, e temos um relacionamento familiar, mas também centrado em Cristo, né? Então, tudo isso é a introdução do que vai acontecer. Eles dois estavam com as câmeras colocadas no telefone, o tripode, como se fala? O tripé. O tripé do Ben, que estava com o telefone dele assim, e, de repente, ele começou a colocar Ele não está pensando que o Oliver está aí, ele vai descansar um pouco do seu estudo,
e ele vai colocar seus braços assim e fica dormindo. E ele dorme. E foi nesse contexto, ele dormindo, não consciente, é que o que acontece. Uau! E ele está presenciando, a 3 horas de casa, tudo o que está acontecendo. Vocês já vão ver a maravilha disso, né? Amém. Amém. Oliver, vai falando aí as frases uma por uma e vai dando um tempinho aí para seu tio tentar traduzir aqui. Bueno, esta experiencia que pasó... Esta experiência que tivemos es tan... Lo mismo que para ustedes es para mí. Es choqueante. a mesma coisa que é para vocês, é para mim, é chocante. Con Bentley hace años que venimos charlando, acompañándonos, relacionándonos. Somos amigos, o Bentley e eu somos amigos assim, faz muitos anos e sempre estamos próximos, acompanhando um ao outro. Y solemos llamarnos durante el día y compartir del Señor, compartir de nuestra vida. E é frequente que nós nos chamemos, nos liguemos e compartilhemos da nossa vida no Senhor. Pero no siempre son charlas espirituales. A veces hablamos de nuestro trabajo, nuestro estudio, de cómo van las cosas. Nem sempre as conversas são espirituais, né? Falamos sobre nosso trabalho, nosso estudo, falamos de tudo da nossa vida. La gente piensa que esto pasó porque nosotros estábamos conversando algo espiritual, pero en realidad somos dos personas totalmente sencillas, no tenemos nada sobrenatural. Alguns podem pensar que isso que aconteceu, que vai ser contado hoje, demonstra que nós somos muito espirituais, mas não é isso, nós somos gente simples e não temos nada demais. Marcão, amigos, deixa eu só interromper rapidinho, agora que está no começo, para dizer uma coisa aqui. Eu sei que para muitas pessoas dá para entender o que os meninos vão falar, tá? Porque a gente está acostumado de ouvir o espanhol e eles estão falando bem pausado. Mas pode ser que existam irmãos que, mesmo assim, não consigam compreender plenamente a mensagem. Por isso, a gente está preferindo fazer a tradução para que não fique nenhum espaço para dúvida, tá? Então, por isso que a gente está, ainda assim, assegurando que todos os irmãos, os mais simples possíveis, vão entender de A a Z tudo que está sendo dito aqui, tá? Por isso que a gente está preferindo traduzir. Amém. Assim, mesmo quando os irmãos estão presentes, né? Nós já tivemos aqui em Salvador vários pregando, né? Tivemos o Ivan, o Jorge Mitian e tivemos Daniel Divano depois também. A gente sempre faz a tradução, porque a gente sabe que tem alguns irmãos que precisam. Então, os que não precisam vão esticando a paciência. Vão catequizando, vão ouvindo 2 vezes. Amém. Así que... Então, dale. Gustavo Lextra nos empezó a hablar un poco de la venida del Señor. Gustavo Lextra, que é um pastor, irmão querido aí, que é de Rosário, e começou a nos falar sobre a volta do Senhor. Y eso me empezó a incomodar a mí un poco, porque era algo que no lo tenía muy inculcado en mi vida. E a conversa com eles me impactou um pouco, porque não era um tema que eu estava muito envolvido na minha vida. Yo decía, bueno, si viene hoy o viene en 10 años, es lo mismo. Sempre pensei assim, se ele vem hoje ou vem daqui a 10 anos, é a mesma coisa. Pero en una palabra en la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo.
Mas há uma palavra na Bíblia que todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Y los discípulos lo esperaban. Así que yo me preguntaba, ¿por qué yo no? E os discípulos de Jesus esperavam por Jesus. Então eu comecei a me perguntar, e por que eu não espero? Y hace unos meses, junto con Bentley, empezamos a tener algunas charlas sobre este tema. E faz alguns meses, nós dois começamos a conversar sobre esse tema. Y decíamos, si viene hoy, ¿estamos listos? E nos perguntávamos, se ele vem hoje, nós estamos prontos? Y solíamos tener conversaciones como tratando de imaginarnos cómo sería ese tiempo si él viniera. Bueno, e conversamos entre nós, nos perguntando como seria esse tempo quando ele vier. Y decíamos, ¿te imaginas si ahora lo vemos llegar? E pensando, como podíamos imaginar se ele chegasse agora? Y varias charlas tuvimos así hasta que empezamos a soñar con una persecución. E tivemos muitas conversas assim, até que chegou um momento que começamos a sonhar com perseguição. No fueron muchos sueños, pero ambos, en el mismo tiempo, soñamos con una persecución. Não foram muitos sonhos, mas nós dois, muitas vezes coincidia de sonharmos nós dois com a perseguição. En los sueños, yo vos vas a contar el tuyo, pero en el mío, yo soñé que a mi familia la secuestraban y los mataban. Nos meus sonhos, eu sonhei que minha família era sequestrada e era morta. Y yo en mi sueño habíamos ido a un viaje así para predicar en Uganda con mi tío, el papá de él, que viaja para allá a menudo. E no meu sonho, eu sonhei que nós tínhamos ido a Uganda, que é um lugar onde o tio dele, que é o pai do Oliver, frequentemente viaja. Estábamos volviendo y cuando estábamos en el aeropuerto, básicamente nos amenazaron los de seguridad. E quando estávamos voltando, ao chegar no aeroporto, a segurança do aeroporto nos ameaçou. Entonces lo mataron a mi tío enfrente mío en el sueño y a mí me agarró mucho temor. Lo vi como lo sacaron muerto a mi tío. E então no meu sonho eu vi eles matarem o meu tio. Y después llegó mi tiempo donde me amenazaron a mí y me dijeron, vos también tenés que morir. E depois ameaçaram a mim e me disseram que eu também tinha que morrer. Y mientras me están amenazando, yo miro así para el costado y veo que tengo a alguien al lado mío, ¿no? E enquanto estavam me ameaçando, eu olhei para o lado assim e vi que tinha alguém do meu lado. Y cuando lo veo, me dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. E quando olhei para ele, ele disse, bom servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Y después que me dijo eso, me mataron y entré en el cielo, donde vi perdón, ¿quiere traducir? Não, depois me mataram e eu me vi entrando no céu. Y en el cielo vi a gente que había muerto, como mi abuelo, que yo nunca conocí. Y bueno, a mi abuela también, que ahora está viva todavía, está con nosotros, pero la vi ahí y todos me abrazaban como diciendo, llegaste. E no céu eu vi meu avô e minha avó e todos me dizendo, chegaste. Uma interrupção só um pouquinho aqui, Bentley. Gente, os que entraram
há pouco tempo, deixa eu avisar, os irmãos estão começando a contar, eles estão contando de sonhos que eles tiveram, mas nós convidamos eles aqui para hoje, porque eles têm para contar uma experiência recente que vai muito, muito além dos sonhos. Y ahí básicamente me desperté y me alargué a llorar y como me emocioné. E aí, no sonho, né? Eu comecei a chorar e me emocionei. Exactamente. Y ahí me desperté. Con esto que les contamos, es para decirles que hace un tiempo el Señor viene incomodándonos con esto. Sim, estão contando, então, essas coisas mais recentes, para que vocês entendam que já tem um tempo que o Senhor vem falando conosco sobre esse assunto. No somos grandes estudiosos de la venida. Hay cosas Nós que não todavía no Nós não entendemos, somos grandes estudiosos da segunda vinda do Senhor, pero el Señor nos empezó a despertar. mas o Senhor começou a nos despertar. Entonces, volviendo al día de la experiencia, Então, voltando ao dia em que tivemos essa experiência, porque o Dani contou aqui de que o Bentley estava cansado e se reclinou para descansar um pouco. ese día era normal, un día como cualquiera. Nos juntamos a charlar como siempre lo hacemos. É um dia normal como qualquer outro, começamos a conversar, como a gente sempre faz. Esto fue el martes pasado, E foi agora, na última terça-feira. exactamente. Y en la llamada estábamos charlando del trabajo y de la facultad. E conversamos por telefone um pouco sobre o trabalho e sobre a faculdade. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, empezamos a hacer cada uno lo que tenía que hacer. As câmaras estão captando as imagens, né? Eles não estão falando por telefone, eles estão comunicados com o computador, com imagem e som. Sim, Claro. sim. Bentley tenía un trípode que lo apuntaba a él y al escritorio. E o Bentley estava com um tripé que mostrava ele e mostrava o escritório todo. Entonces yo veía todo lo que él hacía. Então eu ficava vendo tudo que ele estava fazendo. Y en un momento dejamos de hablarnos y escucho un ruido como un pa. E num momento paramos de falar porque eu escutei um barulho, pá! Y él se duerme seguido, es sonámbulo. E o Bentley facilmente dorme, ele é sonâmbulo. Entonces cuando miro la cámara, Bentley tenía la cabeza sobre el escritorio. E quando eu olho, sim, eu falei escritório, a escrivaninha, né? Quando eu olho, o Bentley estava com a cabeça em cima da escrivaninha. Yo no me sorprendí porque lo conozco y sé que es sonámbulo, entonces seguía haciendo lo mío. E eu não me surpreendi porque eu conheço ele e eu sei que ele é sonâmbulo, então eu segui fazendo o que eu tinha para fazer. Y en un momento veo que él se levanta y empieza a escribir. E no momento eu vejo que ele se levanta e começa a escrever. Entonces yo pensé, debe estar haciendo ejercicios de la facultad. Então eu pensei, ele deve estar fazendo alguns exercícios da faculdade. Pero en un momento él empezó a hablar en unas lenguas raras. Mas de repente ele começou a falar em umas línguas raras, umas línguas bem estranhas. Y entonces agarró el teléfono y se lo puso acá enfrente, con los ojos cerrados. Y empezó a hablar unas lenguas como enojado. Uma língua como? Enojado, furioso. Ah, sim. Então ele de repente começou a falar numa língua como se ele tivesse furioso, como se ele tivesse irado. Mas ele coloca o telefone deles frente aos olhos dele e começa Ele a falar. coloca o telefone na frente dos olhos e começa a falar, mas assim, como quem está irado. Mas com os olhos fechados. Mas com os olhos fechados, estava dormindo.
Entonces yo lo empecé a levantar. Le dije, Bentley, te tenés que levantar. Então eu tive que levantar e comecei a chamar Bentley. Esto pasa seguido en llamadas, que él se queda dormido, pero yo cada vez que lo despierto se levanta. Isso acontece com uma certa frequência de ele dormir enquanto a gente está conversando. Então eu chamo ele e ele desperta. Pero esta vez no se levantaba, él seguía hablando y seguía hablando en lenguas. Mas dessa vez não se levantou e continuou falando em línguas. Entonces yo me empecé a asustar, me empezó a temblar el cuerpo. Então eu comecei a ficar assustado, comecei a tremer. Y en un momento empiezo a orar al Señor. E comecei a orar ao Senhor. Entonces le pedí que me diga qué era lo que él estaba diciendo. E pedi ao Senhor que ele me dissesse o que é que o Bentley estava dizendo. Y tuve un sentir de abrir el traductor. E aí me veio esse pensamento de abrir o tradutor. Cuando puse el traductor, puse detectar lenguaje y no agarraba ninguna lengua. E quando eu coloquei o tradutor, eu coloquei também detectar a linguagem. E não aparecia nenhuma língua. Pero pensé, si son lenguas espirituales, debe ser hebreo. Mas pensei, se são línguas espirituais, deve ser hebreu, hebraico. Isso. Só, Marcos, eu vou dizer para os irmãos que não conhecem isso, essa tecnologia, existe uma maneira de você usar o computador ou o celular, uma ferramenta do celular ou do computador, que é um tradutor automático. Então, você seleciona esse tradutor automático, enquanto alguém fala, ele vai traduzindo o que essa pessoa está falando automaticamente. Tá? Eu estou explicando para vocês, porque pode ser que tenha alguém que não conheça esse recurso que existe. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Ele pegou o tradutor, escolheu seleção automática da língua, descubra qual língua a pessoa está falando, mas depois selecionou o hebraico, porque ele imaginou que se fosse uma língua estranha, seria o hebraico. Exato. Podemos seguir. Entonces, cuando lo pongo en el traductor, la primera palabra que sale es estoy listo. Então, quando eu coloco o tradutor do hebraico, a primeira expressão que ele traduz é eu estou pronto. Y él hablaba muy rápido y muchas cosas, entonces el traductor no llegaba a agarrar todo. Então, ele falava muito rápido e o tradutor não conseguia traduzir tudo. Pero todas las palabras que el traductor decía tenían la palabra vuelvo. Mas em todas as palavras que o tradutor dizia, havia a expressão eu volto. Y en un momento él dice una palabra clara y era Jesús estará en Israel. Em um momento ele disse uma palavra bem clara. Você pode repetir, Oliver? Bien clara, Jesús estará en Israel. Jesus estará em Israel. Entonces cuando él dijo eso, yo empecé a temblar y empecé a hablar con el Señor. E quando ele falou isso, eu comecei a tremer e comecei a falar com o Senhor. Y era una presencia muy fuerte. Porque E era uma presença muito forte. Cada vez que hablaba con el Señor, me contestaba a través de Bentley. E cada vez que eu falava com o Senhor me respondia através do Bentley. Por ejemplo, yo le decía, Señor, no te entiendo. Y Bentley me volvía a repetir la palabra. Por exemplo, se eu dizia, Senhor, não te entendo, aí o Bentley repetia a mesma palavra. Y en un momento empieza a hablar italiano, un italiano perfecto. De repente, o Bentley começa a falar italiano, um italiano perfeito. Así que imagínense, yo estaba nervioso y encima tenía que traducir, las manos me temblaban, el cuerpo me temblaba, no podía. Então, vocês imaginem como é que eu estava. Eu não parava de tremer, o corpo todo tremia. Y decía cosas muy fuertes, muy enojado. Quem dizia, você ou Bentley? Bentley. Bentley todo o tempo dizia coisas muito fortes.
Y algo que recuerdo es que hablaba muy mal de Roma. Me lembro que ele falava muito mal de Roma. Y repetía la palabra Roma. No lo entendía todo. E repetia a palavra Roma. Y cuando empiezo a escuchar esa palabra, pongo el traductor en italiano y decía, esto es Roma. E quando eu ouvi essa palavra, eu coloquei o tradutor do italiano e dizia, isto é Roma. Pero él seguía hablando en italiano. Entonces yo le decía al Señor, ¿qué es esto? Y cuando dije eso, Bentley hizo silencio. E seguia falando em italiano, e num momento eu perguntei, Senhor, o que é isso? E aí o Bentley fez silêncio. Y él dijo, es romano. E ele disse, é romano. No entendí muy bien qué era lo que quería decir. Pero Eu yo não entendi o que ele quería dizer. Pero yo seguí orando con el Señor. Y Mas eu segui orando. Y él seguía hablando enojado. E ele continuava falando irado. La presencia que sentía era muy fuerte. A presença que eu sentia era muito forte. Y empecé a llorar. E comecei a chorar. Y en un momento le digo, Señor, ¿qué tenés para decir? E num momento eu comecei a dizer, Senhor, o que é que tu tem para dizer? Entonces Bentley empezó a hablar en inglés. E aí Bentley começou a falar em inglês. Y empezó a decir, mantén tu fe. E começou a dizer, mantenha a tua fé. Y me repetía varias veces, mantén tu fe. E repetia várias vezes, mantenha a tua fé. Mi cuerpo temblaba. Um detalhe aqui, Oliver, que eu acho que seria bom dizer isso agora, que o Bentley estava dormindo e o Bentley não lembra de nada. Totalmente dormido, Bentley. Eu acho que isso seria bom os irmãos já entenderem isso. Sim, aí, qual foi a última coisa que você disse? Mantén tu fe, me decía. Mantenha a tua fé, me dizia, em inglês. Pero algo que no les dije es que durante todo este tiempo él escribía en un cuaderno. Mas algo que eu ainda não disse é que durante todo esse tempo o Bentley escrevia num caderno. Y él en un momento me empezó a mostrar el cuaderno. E de repente ele começou a mostrar para mim o caderno. Y escribía de derecha a izquierda. E escrevia da direita para a esquerda. Y hablaba y dejaba de escribir. Falava e parava de escrever. Y después seguía escribiendo. E depois seguia escrevendo. Y cuando terminaba de escribir, firmaba con un sol y una estrella. E quando terminava de escrever, desenhava um sol e uma estrela. Hizo dos dibujos. Na última, Hizo dos escritos. escreveu dois textos. El primero lo hizo cuando él estaba enojado. O primeiro ele fez quando estava irado. Entonces agarró y lo tiró. E então pegou e jogou fora. Pero después empezó a escribir otro. Depois começou a escrever outro. Entonces, cuando él empieza a hablar en inglés, Então, quando ele começa a falar em inglês, yo le digo, Señor, ¿qué tenés para decirnos? então eu digo, Senhor, o que tem para dizer? Y el Señor empieza a decir, mantén tu fe, mantenete fuerte. E o Senhor começa a me dizer, mantenha a sua fé, mantenha-se forte. La tribulación será más emocional que física. A tribulação vai ser mais emocional do que física. Cuando escuché eso, pensé en los pensamientos. E quando eu escutei isso, eu pensei nos pensamentos. Me vino a la cabeza el entretenimiento, todas las cosas que vienen por la tecnología, los medios de comunicación. El diablo Me veio à mente todas as coisas, todo o entretenimento, tudo aquilo que vem pelos meios de comunicação. Sentía que esa era la manera en que el diablo se metía en nosotros. Comecei a ver, você podia repetir? Sentía que esa era la forma en que el diablo apagaba nuestra fe. E senti que essa era a forma pela qual o diabo apagava a nossa fé.
Entonces el Señor siguió repitiendo, keep your faith, mantener tu fe. E o Senhor seguiu repetindo, mantenha a sua fé. Y en un momento hizo silencio. E num determinado momento houve um silêncio. Y Bentley cayó de nuevo. E Bentley caiu de novo. Y cuando se levantó, E quando ele se levantou, él bostezó. Yawned, no sé cómo se dice en portugués. Você quando... Ele quando se espreguiçou. Bostezó y me preguntó cómo estaba. ¿Cómo estás, amigo? Me dijo. E se espreguiçou e me perguntou, como é que você está, amigo? Y él me vio llorando, entonces se preocupó. E ele me viu chorando e ficou preocupado. Y me dijo, ¿qué te pasa, amigo? E perguntou, o que acontece contigo? O que está acontecendo? Entonces yo le dije que vea el cuaderno que tenía en el escritorio. Então eu falei para ele olhar o que estava escrito no caderno. Y cuando empezó a ver el cuaderno, él me preguntó, ¿yo escribí esto? E quando começou a ver o caderno, perguntou, eu escrevi isso? Y yo le decía, sí, lo escribiste vos. Y él me decía, no, yo no escribo en árabe, no escribo esta lengua. Então começou a me dizer, não, eu não escrevo, não conheço essa língua, eu não escrevo isso aqui. Y se reía mucho, no me creía. E ria. Sí, se reía. Eu pergunto aqui para o Jean, desculpe te interromper, Oliver. Jean, não está na hora de mostrar o que eles viram? Ou deixa para depois? Isso. O Dani, você me avisa o momento ideal para colocar essas imagens? Sim. Por quê? Aproveitando a pausa, tá? Irmãos, vocês estão vendo como é precioso esse testemunho aqui. Eu não sei se eu também estou gritando, porque eu estou vibrando aqui dentro. Mas, enquanto você ouve isso aqui, se tiver mais alguém que você precisa mandar esse link, dá tempo ainda, tá? Então, envia para as pessoas aí. É super importante esse recado. Por quê? Porque a gente tem essas transcrições, o que o Senhor nos falou através do Bentley escrevendo. Tem mais testemunho ainda. Se você está impressionado com o que o Senhor fez até aqui, espera que vem mais. Tem mais. Essas imagens estão aqui, a gente vai mostrar o que o Senhor levou o Bentley a escrever. Então, o Dani vai, no momento certo, adequado, Isso. dizer para a gente coloca aqui na tela para vocês verem também. Ok, você ajuda o Oliver aí, Dani. Então, o primeiro que a gente quer enfatizar, não sei se fala assim, é que tem duas faces. Tem uma face que tem que ver com o que ele fala. E tem outra face que tem que ver com o que ele escreve. Sim. Dois escritos. Tem um primeiro escrito que ele fica nervoso, airado, e ele joga fora, ele faz uma pelota, Amassa e joga fora. Mas ele depois escreve de novo, e é aí que ele se acorda e ele fala para ele, olha o que você escreveu, e ele não acredita. Entende? Sim. Entonces, él llama a Dani, y Dani viene. Esto ya cortamos, o sea, dejamos la llamada. Bueno, entonces, después de que pasa todo esto, cortamos, o sea, cortamos la llamada. Sim. Depois que isso tudo aconteceu, a gente desligou a chamada. Y yo fui con temor o con nervios y le conté a papá. Sí, él baja, nos encontramos en la escalera y él baja con un cuaderno en la mano. Sim, eles se encontraram na escada e ele estava descendo com um caderno, porque ele estava nervoso, ele estava assim, tenso, e foi falar com o pai. Ele estava tremendo, né? Eu pensei, o que aconteceu aqui? E ele fala, você não vai acreditar, pai. Você não sabe o que aconteceu aqui. E eu não sabia o que pensar, né? Mas ele me mostra o caderno e ele fala, eu escrevi isso. Eu não entendia, porque era tudo bem. Você pode mostrar
a foto número 2, isso que ele mostrou pra gente, né? Quando te encontrou na escada. Na escada. E eu fiquei impressionado, porque... Não, essa é a primeira. Esse foi o que ele jogou fora. Aí, isso aí. Essa letra aqui que você pode ler, eu pensei, não pode ser, não é possível, porque ele escreveu melhor em árabe do que ele escreve em espanhol. Olha os pontinhos, olha as pontuações. Ele é bem claro aqui. Eu sabia que ele estava... Eu pensei, isso é árabe, porque eu vi muitas vezes o árabe. Eu não conheço nada de árabe, mas a primeira impressão foi que era árabe, né? Mas eu pensei, como é que ele escreveu isso? Eu não tenho ideia do que está falando aqui, mas eu sabia que isso não era uma coisa normal, né? É assim que a gente se encontra na escada. Sim. Entonces, yo todavía no había visto había visto el cuaderno, pero no sabía que era árabe. Mas eu ainda, nesse momento, eu ainda não sabia que era árabe. Y entonces papá me dice, esto es claramente árabe. Então, Dani me falou, meu pai me falou, isso claramente é árabe. Y después papá vino a mi pieza y nos quedamos ahí sentados, choqueados. Então, louvando a Deus, né? então papai entrou comigo no meu quarto e nós ficamos ali sentados, chocados. Sí, y alabamos al Señor. E adoramos o Senhor. Mas, no mesmo ponto, ele me mostrou o telefone dele, porque o Oliver mandava por WhatsApp e mandava as frases que ele tinha falado. Ah, Então, era tudo muito mágico, né? Mágico. então nós já temos aí o hebraico, o italiano, o inglês. Bom, o inglês é uma língua que ele fala normalmente, né? Mas tem o árabe, o italiano, o inglês e tem o... Não, tem o hebreu, o hebraico, o italiano, o inglês e o árabe. Algunos hermanos me preguntaban por qué no grabé, pero en el momento era tan fuerte lo que estaba viviendo que no podía. Alguns irmãos me perguntaram depois por que eu não gravei nada, mas é que no momento era tão forte que eu não pensei nisso. A las 2 horas tenía un parcial y no lo podía hacer porque el cuerpo me seguía temblando. Ele tinha 2 horas depois eu pedi, o que é um parcial? um exame importante na faculdade. 2 horas depois eu tinha uma prova na faculdade, mas não podia fazer porque eu estava tremendo. Así que fue una experiencia increíble. E de maneira que foi uma experiência incrível. Daí para frente, o que acontece é que eu vejo as frases que ele mandou pelo telefone para ele e o escrito dele, e viemos aqui para o meu escritório e colocamos Google Translator, No, Google Lens. antes que eso, cuando nosotros estábamos sentados en la pieza, Quando nós estávamos sentados no meu quarto, lo único que teníamos era el cuaderno, o sea, en la primera foto que vimos. a única coisa que tínhamos era o que estava no caderno, nessa foto aí que foi mostrada. Exactamente. Entonces, estamos ahí sentados y papá dice, tengo que hablar con Daniel Livano. Então, nós estávamos sentados e o papai me falou, eu tenho que falar com Daniel Divano. Y yo estaba con temor todavía y decía, todavía no, esperemos un poco. E eu estava ainda com receios e eu disse, não, ainda não, espera mais um pouco. Pero papá fue igual y llamó y le contó todo. Sim, ele estava... Sim. E meu papai foi e contou tudo pro Divano. Y entonces ahí Daniel Livano dijo que teníamos que abrirlo esto a todos. Quem você estava dizendo, Daniel? Ele estava... eu fiquei tão impressionado que eu liguei para Daniel e eu pensei, isso é grande mesmo.
porque acabo de mandar um vídeo para o Jean, para ele mostrar, não sei se for possível, mas isso é o vídeo da primeira attempt, da primeira... Intento. Colocamos com Bentley o Google Translator em Arabic, e isso foi o que aconteceu. Quando eu vi isso... Aí vocês colocaram... Assim, você está falando em português, pode seguir. Português, portunhol. Português, tá bom demais. Se dá para ver esse vídeo, é impressionante. Imagina, o pai do Bentley, que coloca o que ele escreveu num caderno, e eu coloco o meu telefone sobre o escrito dele, sobre a primeira frase. Olha o que aconteceu. Eu vou colocar aqui, peraí um pouquinho, eu vou colocar essa experiência que o Dani está falando, esse vídeo aqui, e vamos ver o que acontece, tá? Isso foi na hora, no ponto em que a gente recém começava a analisar o que tinha acontecido. A impressão daquela tradução com Google Translate foi para mim tremenda. Muitas coisas vieram para minha cabeça, né? Uma delas é que aqui não tinha interpretação de línguas. Sim. Aqui tinha tecnologia. Sim. Aqui não tem dúvida. Aqui não tem nenhuma coisa que você pode julgar e pensar alguma pessoa está fazendo alguma coisa com o que está acontecendo. Isso foi, para mim, muito forte. Sim. Foi muito forte. Porque foi uma coisa impossível de questionar. Né? O vídeo que você vai ver, para mim, foi como, eu penso, a mais forte milagre que eu tinha presenciado em 40 anos. Eu não estou falando de que outras coisas não têm valor, mas isso foi uma questão, além dos sentidos do homem, que o Bentley pode escrever em arábico, e que pode ser traduzido e tem um sentido espiritual, isso para mim é chocante. A primeira coisa que eu pensei, muitas coisas vieram para minha mente. Uma delas é o investimento do meu pai, falando sobre esse tema, e eu pensei, agora, meu pai já foi 20 anos atrás, e meu filho está entrando no assunto, né? E para mim foi muito forte. Foi muito forte. A gente já estava com o coração mais aberto. O Lextra tinha falado há pouco tempo atrás com o nosso grupo sobre a segunda vinda. Esse não é o vídeo que eu pensei que seria melhor mostrar agora. Tá. O que vai acontecer? O único jeito que eu consegui agora o vídeo vai aparecer na frente da nossa imagem, tá, gente? Então, nossas câmeras vão ficar atrás do vídeo, mas é o jeito que vai dar para ver agora, tá? Então, mas mesmo assim, e aí, Dani, se quiser continuar falando, fica à vontade que os irmãos vão te ouvir, tá? Ótimo. Põe o tradutor. Isso. Põe o tradutor. Quando eu vi isso, é arábico, escrito por meu filho, e o tradutor de Google fala isso, eu pensei isso. Eu não ouvi aqui o que o tradutor falou, não sei se todo mundo ouviu. O tradutor não era de voz, era um tradutor de texto. Então ele pôs na imagem tá. Texto não sei como se chama. Déjalo que lo explique, sino ya. Deixa eu tentar. Põe no tradutor. Não sei se vou conseguir frisar a imagem. Eu vou fazer uma foto. Mas é simples. O que acontece é que coloca o telefone sobre o título do texto que ele escreveu e em espanhol fala o final está próximo. Sim. Exatamente. Uau! Só pode ser Deus, o Espírito Santo. Aquela frase mais curta que está do lado do sol ali. Exatamente. E depois a gente mandou os escritos para irmãos nas áreas Síria, Marrocos, Espanha,
E tem também tradutores que são missionários que estão trabalhando não perto da gente, mas trabalhando lá no mundo muçulmano. Teve uma marroquí, que ela, quando foi, se lhe perguntou... Uma marroquina. Marroquina. Se ele perguntou, você poderia traduzir isso? Porque foi escrito por um rapaz que não fala arábico, nem nunca escreveu um arábico. E ela, quando leu o que estava ali, o que estava lá, ficou emocionada. Emocionada. Ela não é cristã, é muçulmana. E ela perguntava, isso foi escrito por alguém que não fala arábico? O resto das frases, aí você... O primeiro papel que ele jogou fora, ainda a gente não sabe, mas uma mulher judaica nos falou que deve ser aramaico, arameu. Aramaico, em português. Aramaico. Mas ele jogou fora o aramaico, aquele primeiro escrito, e ele começou de novo. E a coisa incrível para a gente é que os dois escritos têm a mesma estrutura. O sol está colocado no mesmo ponto. Você pode mostrar os dois. Vou mostrar aqui, ó. Aí tem o que poderia ser aramaico, né? Y los dos con los ojos. Esse foi o primeiro que ele escreveu enquanto estava irado, amassou e jogou fora. Esse segundo aqui foi o que ele escreveu em outro momento. Isso aqui é o que seria... Igualzinho, né? A estrutura, a gente pode perceber que esse daqui que é o que provavelmente deve ser aramaico, e esse daqui é o que está escrito em hebraico. Então, a gente pode perceber a estrutura do texto, onde as coisas estão colocadas, está tudo muito parecido. Você pode mostrar a primeira foto, branco e preto, agora. A primeira... Para os irmãos... Aí você vê, aí embaixo, você tem o que ele escreveu. Olha para cima o que Google escreve. Esse texto de cima, irmãos, é o texto que o Google traduziu em hebraico, e o de baixo foi a inscrição que ele fez enquanto... Vocês percebem a precisão da escrita que está no texto que ele escreveu aí. Olha, por exemplo, a primeira palavra na esquerda, que deve ser a última em hebraico. A gente não sabe nada de hebraico, mas tem 3 pontinhos lá embaixo, 2 pontinhos lá em cima. Sim. A segunda palavra tem 2 pontinhos lá, sobre a primeira letra, né? Olha, os 2 pontinhos na terceira palavra, aqueles 2 círculos que estão na primeira palavra, todo é perfeito. Sim. A forma de escritura é arábico mesmo. Então, pode mostrar também a tradução completa do todo o escrito, se você tem aí. Aqui, irmão, só para vocês terem ideia, eu só vou fazer um comentário breve, que nas línguas semíticas, que o aramaico, o hebraico estão incluídas, elas não têm vogais. E esses pontinhos são as vogais dentro do texto. Por isso que um pontinho faz muita diferença. Um pontinho desse que não existe muda a estrutura do texto, muda o que ele quer dizer. Então, esse detalhe é muito importante e muito preciso nessas línguas semíticas. Tá? Eu estou destacando isso para a gente ver a riqueza do que aconteceu aqui, do que a gente está contando. Eu vou colocar aqui a tradução completa. Essa tradução, aqui está a segunda frase, as 2 linhas, debaixo do sol, e a tradução é o suprimento global. Dani, só um minuto. Dani. O seu microfone ficou um pouco ruim. E agora é melhor? Sim, pronto. Pode voltar. Ok. A tradução foi feita por um irmão que foi criado, nasceu no Egito, e ele mora em Síria. Ele é um irmão cristão, mas ele mora toda a vida dele, ele fala arábico. E ele falou assim, as letras, as 2 palavras que estão com o vermelho, não dá para traduzir, não sei o que é.
tem problemas de escritura, mas ele não sabe. Mas o resto é assim: o sofrimento será do mundo todo. Depois estão as palavras que não se podem reconhecer, e tem outra frase que é: o tempo da tribulação voltará. Uau. Isso já Pode passamos... repetir, Dani, por favor, repita a tradução aí. A tradução, o título superior, já falamos, que significa o fim está próximo. E o texto do parágrafo, dessas duas linhas, significa: o sofrimento será global, do mundo inteiro, e o tempo da tribulação voltará. Sim. Só para os irmãos entenderem, esse texto é escrito da direita para a esquerda, tá? Então, a primeira frase que o Dani leu é o título. A segunda é essa próxima frase, que é a maior. Tem um texto aí no meio que não conseguiu ser traduzido, e depois o que se segue na última linha, da direita para a esquerda, é o restante que ele falou. Então, isso, para nós, o meu pensamento é: tudo o que ele falou tem sentido. E seria já muito bom de ter essas palavras de ânimo, de manter a fé, de estar firmes no Senhor, de que o fim está próximo, de que o sofrimento não será... A tribulação não é só física, mas é também emocional. É bom a gente ter tudo isso. Ninguém poderia falar isso não está bem. Sim. E está bem que sejamos chamados por Deus. Mas aqui, ele está falando dormido. Está falando em outras línguas. Ele está falando enquanto ele estava dormindo. Dormindo. E tem um irmão na outra ponta que está usando o tradutor para compreender. E o que sai do tradutor são palavras desse tipo, né? Palavras da segunda vinda. E, além disso, ele escreve 2 escritos. Um deles a gente não sabe o que é, mas o outro sabemos claramente que está falando de que o tempo do fim está pronto e de que o sofrimento vai ser no mundo inteiro e que o tempo de tribulação está chegando. Então, isso, para quem não sabe arábico, para quem... No meu coração, Deus fez um trabalho muito grande com isso, porque há tempo que a gente não tinha uma experiência desse tipo, tão tocante, tão marcante, né? E as palavras são voltar para o amor da segunda vinda, voltar para os tempos do fim. E eu penso que isso foi uma bússola, você fala? Bússola? Uma bússola. 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 Da igreja primitiva, que a gente ainda precisa trazer mais para perto. A igreja que não tem a expectativa da vida do Senhor, da vinda do Senhor, é uma igreja que está faltando um fundamento da fé. E eu já tinha ouvido bastante a Marcos falar também prolificamente sobre esse tema, e a gente está voltando para aqueles ensinos e trazendo mais para frente. Penso que isso vai ser um tempo de preparação que Deus tem aconselhado para nós, mediante Bentley e Oliver, que têm sido muito usados por Deus, fiéis, e eu vejo eles, a comunhão deles estar centrada muito em Cristo, e para mim também isso é uma prova de que Deus, ele está perto daqueles que estão perto dele, né? E são tantas coisas, Dani, que estão misturadas aí, são tantos componentes que se somam, né? Primeiro você tem a juventude deles, são jovens que não têm. Segundo, você tem uma presença de Deus muito forte quando isso acontece. Terceiro, existe uma ação sobrenatural imensa. Quer dizer, alguém falando em línguas enquanto está dormindo, escrevendo noutra língua enquanto está dormindo, né?
Então, é um somatório de coisas que colocariam fora qualquer tipo de dúvida de que isso vem do Senhor. E coloca completamente fora. Esses meninos, você viu, e você tem o testemunho do pai. O pai viu o filho tremendo, o pai viu o filho apavorado com o que tinha acontecido. Então, é um somatório de ingredientes. Eu queria dizer para você, Dani, eu não te falei ainda, mas ontem, quando você me mandou essas mensagens, ontem era quinta-feira e eu ainda não sabia o que ia colocar no meu canal hoje, né? Tem a programação sempre na sexta, e às vezes quando vai chegando na sexta, se eu não sei ainda o que vai ser, eu fico meio perplexo. Mas quando você me mandou a foto e me contou brevemente, eu, na hora mesmo, disse, isso aqui é para amanhã. Amém. E podem ter certeza que nós vamos fazer todo esforço para espalhar isso pelo Brasil Aleluia. o máximo Aleluia. que a gente puder. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor é uma coisa incrível. Eu gostaria ainda eu queria contar o que eu pensava em fazer hoje e não vou fazer. Mas eu digo... Marcos? Ali. Marcos? E aí voltou. Acho que a sua conexão falhou um pouquinho, amigo. Você ouve a gente? Eu? Isso. Sim. E perdeu alguma coisa do que eu falei? Sim, perdeu sim. Perdeu quando você disse que o que você faria, que você ia contar o que você ia fazer. Eu tinha planos para hoje, que obviamente não vai dar, porque quando eu recebi as mensagens do Dani, e se falhar de novo, você só levanta o dedo assim, de lado, que eu já sei, tá? Mas quando eu recebi essa mensagem do Dani, ele me mandou uma foto e me mandou 2 áudios que juntos não tinham mais do que 3 minutos. Então, eu pensei que o relato todo deles não levaria mais do que 10 ou 12 minutos, e me preparei para dar uma palavra, que obviamente eu não vou dar essa palavra hoje. Eu me preparei aqui, eu só queria dizer assim que depois de eu ouvir isso, algumas coisas muito fortes vieram ao meu coração em relação à volta do Senhor, não é? Quando a gente aborda esse tema, é um tema muito amplo nas Escrituras, e às vezes a gente não sabe pensar dali de tanta coisa que tem, porque 1/4 das Escrituras é profecia. 1/4 das Escrituras é profecia. Marcos, deixa eu te parar um pouquinho aqui, só pelo seguinte, tá? Irmãos, eu vi a mensagem de vocês aqui sobre os irmãos argentinos que estão acompanhando a transmissão, e quando o Dani fala em português, eles também acabam por não entender o que o Dani está falando. A gente acabou avançando muito no tema, então, em algum momento, Marcos, se você achar produtivo, enquanto você falar em português, o Dani pode te traduzir essas coisas que você tem para dizer. Em algum momento, não vai dar para voltar tudo que a gente falou, mas a gente pode dar um resumo nas 2 línguas aqui do que aconteceu. Línguas não faltam aqui, né? Já foi está falando para todo mundo ouvir. Então, a gente pode aproveitar para fazer isso. Eu vou pedir aos irmãos argentinos perdão, porque a gente não conseguiu pensar isso antes, mas daqui para frente, se vocês puderem fazer essa troca, enquanto o Marcos fala, o Dani traduz, por favor. Ok. Os irmãos argentinos estão querendo que o português seja traduzido também. Eu pensava que os hermanos de Argentina entendiam todo o português. Não vou falar muito, Jean,
Eu estava só dizendo que me vieram algumas coisas ao coração. Pode traduzir, Dani? No voy a hablar mucho, yo solo quería decir que me vinieron algunas cosas al corazón. O tema é muito amplo na Bíblia, um quarto da Bíblia é profecia. Este tema es muy amplio en la Biblia, ya que un cuarto de la Biblia es profecías. E dessas profecias, 80% já se cumpriram. Y el 80% de esas profecías ya se cumplieron. O que nos faz ter a certeza de que o restante que falta vai se cumprir. Por lo tanto, tenemos absoluta certeza que el 20% que falta se va a cumplir. Mas como eu pensava que o relato ia ser só uns 10 minutos, eu busquei ver o que seria mais importante para pensar, para tirar de dentro de todo o quadro. Pero pensé que el relato iba a ser de solo 10 minutos y me parece importante dedicarnos a tocar específicamente aquellos puntos que son más importantes de todo el relato. Para não ter que falar muito, não? Para no tener que hablar mucho. Mas ainda assim, seria muito para hoje, seriam de 20 a 30 minutos, de maneira que nós vamos deixar, eu vou depois ver com o Jean, se faço uma gravação, ou se a gente faz uma live na sexta-feira que vem, associada com esse tema aqui. Mas eu queria... Pienso que llevaría mucho tiempo y no lo vamos a hacer hoy. No sé si voy a grabar un video o si lo vamos a hacer ese resumen en el próximo vivo del próximo viernes. Só quero anunciar que são 2 pontos principais que eu entendo que a igreja precisa. Solo quiero señalar 2 puntos principales que entiendo que la iglesia precisa conocer. O primeiro, nós temos que estar atentos para enfrentar os enganos que existem a esse respeito. La primera cosa es que necesitamos estar atentos a los engaños que existen respecto de este tema. A história da teologia está repleta de enganos. La historia de la teología está repleta de engaños. E Jesus, toda vez não, mas muitas vezes Jesus, quando falava do tempo do fim, ele mencionava o problema do engano. Cada vez que Jesús hablaba de los tiempos del fin, él siempre señalaba el problema del engaño. No siempre, pero algunas veces. No siempre, pero algunas veces. E o segundo ponto seria a necessidade de atentarmos para todas as advertências de Jesus e dos apóstolos a esse respeito. El segundo punto es que deberíamos prestar atención a todas las advertencias de Jesús y de los apóstoles sobre este tema. E eu penso que há um segredo que é o caminho excelente. Eu considero o caminho mais excelente para nós termos os requisitos de preparo. Hay un secreto que yo creo que es el camino más excelente para no errar en este tema. Sim, há muitos requisitos, temos que estar vigiantes. Hay muchos requisitos, tenemos que estar atentos, vigilantes. Manter a fé, espalhar a fé, servir ao Senhor. Mantener la fe, esparcir la fe, servir al Señor. Buscar a santificação. Buscar la santidad, la santificación. E buscar a manutenção da comunhão dos santos, nunca sendo motivo de divisão. Cuidar la unidad y la comunión de los santos sin volvernos un problema de división. E há mais coisas, temos que estar preparados para perseguição que vai haver. Muchas cosas, tenemos que estar preparados para la persecución que va a venir. Então, eu gostaria, a respeito disso, de anunciar o que eu considero que é um caminho excelente para isso, que nós vamos ver na pessoa de Jesus.
Teniendo en cuenta esto, yo quiero señalar un camino excelente, teniendo en cuenta la persona de Jesús. Eu creio que Deus quer que continuemos falando sobre o assunto. Creo que Dios quiere que sigamos hablando sobre este asunto. Nós temos uma abordagem muito ampla desse tema lá no canal do Fundamentos ME. Hemos abordado este tema ampliamente en el canal de Fundamentos que tenemos. O que temos está lá também num aplicativo, está traduzido para o inglês e para o espanhol. También lo que tenemos está siendo traducido para una aplicación que va a estar en inglés y en español. Mas eu pensei na possibilidade de fazer uma ou duas lives com um resumo daquilo tudo. Pero pensé que podríamos hacer 1 o 2 vivos con el resumen de todo ese paquete. Mas eu tenho absoluta certeza que há uma palavra de Deus para a igreja como um todo, nessa experiência dos meninos. Yo tengo absoluta certeza de que hay clara palabra de Dios en esta experiencia de los chicos. E para toda a igreja. Para toda la iglesia. E penso que há também uma palavra, algo aí muito específico do Senhor para todos nós, pastores e líderes na igreja. Y creo que también hay una palabra específica para todos nosotros, pastores dentro de la iglesia. Isso, então, é o que pensamos em compartilhar para a próxima sexta-feira. Esto es lo que vamos a tratar de compartir el próximo viernes. Jean, eu queria passar para você, porque já está perto das 10, eu queria te perguntar uma coisa. Não tinha que desafiar esse pessoal que está ao vivo aí, para eles responderem uma pergunta que eu tenho aqui? Jan, déjame que te haga una pregunta. ¿No sería bueno desafiar a los que están asistiendo este vivo con una pregunta? Eu faço uma pergunta para todos, que, vamos dizer assim, quantos deles, Jean? Se 100 deles disserem que sim... Vamos a hacer una pregunta para todos. Y, por ejemplo, si 100 de ellos dicen que sí. Coloca no chat aí, sim, sim, sim. Pode colocar só um S. Se 100 falarem que sim, nós vamos fazer um resumo desse assunto. Um resumo do que está lá no fundamento, nós vamos procurar colocar aqui. Si 100 de los que están mirando nos ponen una S, entonces vamos a hacer el resumen de todo lo que pusimos en fundamentos del próximo live del viernes. Bom, vamos fazer o seguinte, eu acho que o desafio pode ser maior. Eu creo que o desafio pode ser maior. Muita gente vai ver esse vídeo amanhã. Muita gente vai ver este vídeo amanhã. Então, se a gente chegar a 200 comentários... Se a gente chega a 200 comentários... dizendo que vocês querem esse conteúdo, a gente vai priorizar fazer essa live na próxima sexta-feira. Si 200 entonces responden que sí, entonces esa va a ser la prioridad del próximo vivo. Um detalhe, Jean, o que eu pensei para a próxima sexta-feira é a palavra que eu tinha hoje aqui, que não deu tempo para dar. Sim. E o resumo que eu estou perguntando aqui seria para uma live posterior. Ok. Então tá bom. Desafio lançado. Aqui Amém. No chat está tem dá nem 5 de monte aqui. Não dá nem para contar aqui no chat. Dani, Sim. eu penso que nós precisamos manter mais contato, viu? Eu digo sim. Eu gostaria muito depois de ouvir de você o que segue acontecendo aí na Argentina depois dessa bomba, né? Isso aí foi uma bomba. Nesse momento, o mundo inteiro aqui está compartilhando o que aconteceu e todo mundo está ficando muito impressionado. Claramente sentimos que é um tempo que Deus está trazendo esse tema de novo sobre a mesa, né? Amém, amém. O tema, o que eu percebo em mim, pessoalmente, vou falar por mim,
Ouvir essa experiência aí traz profundamente duas coisas: temor y esperanza. Esta experiencia, cuando la oímos, trae dos cosas, dos sentimientos. Uno de temor y el otro de esperanza. E é tudo que nós estamos precisando para o que vem pela frente: temor e esperança. Y esto es todo lo que precisamos para lo que viene adelante nuestro, que es temor y esperanza. Amém. Amén. Amém. Jean, tu vai dizer alguma coisinha sobre o curso? Porque o curso está saindo, mês que vem já está saindo, né? Exatamente. Bom, aí, Dani, acho que agora nós estamos endereçando essa mensagem para os brasileiros aqui. Ok. Então, Ok. eu vou destacar uma coisa. Eu vou só destacar uma coisa, fiquem à vontade para participar com a gente ainda. Eu quero destacar uma coisa do que... Por favor, fiquem. Por favor, fiquem. Que os meninos disseram. Eu estou dizendo só que não precisa traduzir, talvez, agora. Bom, a maioria de vocês sabem que o Marcos está dedicando um tempo da vida dele para formatar um conteúdo, um curso, para aprofundar temas que são muito importantes. E a gente está na etapa final. Muita gente se inscreveu no curso. A gente está na etapa final aqui de produção de tudo, finalizando as últimas etapas para que o curso tenha início, tá? Então, as inscrições no curso vão começar dia 1º de julho, tá? Dia 1º de julho você já vai poder se inscrever, fazer a sua inscrição no curso para participar dele. Mas agora, você que quiser, já pode fazer a sua pré-inscrição. Por que isso é importante? Porque tudo que acontecer daqui para frente, a gente vai te avisando, fazendo um comunicado direto para essa primeira lista de quem fizer pré-inscrição. Esse curso quem é o público-alvo? Qualquer pessoa, qualquer irmão, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser líder de alguma localidade, ou qualquer irmão que queira se aprofundar nesses caminhos que o Marcos falou disso aqui, né? Há muitos enganos, há muitas vertentes teológicas que trazem engano para muitas pessoas. E várias delas serão abordadas dentro do curso com maior profundidade, tá? Uma profundidade, irmãos, que não daria para fazer aqui de maneira estruturada, a gente gastaria um tempo grande demais, então essa abordagem está sendo feita lá no curso. Você pode fazer a sua pré-inscrição. O convite hoje é para você fazer sua pré-inscrição, e aí, assim que sair, dia 1º de julho, a gente fica com uma semana de inscrição do curso, e na segunda semana de julho, a gente já tem conteúdo, as aulas começam em julho. Esse curso vai ter tanto conteúdo gravado, que você vai poder acessar, quanto aulas ao vivo para pergunta e resposta, tá? Então, onde a gente vai poder interagir e você fazer perguntas e ter essas perguntas respondidas. Eu estou colocando aqui na tela um QR Code. Então, se você colocar seu celular no QR Code aí, ele vai dar num formulário e você pode preencher ele e fazer a sua pré-inscrição no curso, tá? Se tiver qualquer dúvida, tem o link aqui na descrição do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, escreve para a gente e a gente esclarece. Amém. Eu dou graças ao Senhor assim, pessoalmente, estou muito grato ao Senhor. Por essa experiência que Ele deu a nossos irmãozinhos. Aleluia. Graças, Senhor. Aleluia. Graças, Senhor. Graças. Graças em nome de Jesus. Aleluia. Graças, Senhor, por teu amparo, por estar ao nosso lado, por nos guiar. Graças, Senhor. Aleluia. Senhor, não vemos a hora de que teu Filho brilhe sobre todo esse mundo, com toda a sua glória. Em nome de Jesus, Senhor, transforma esse testemunho
num alimento para cada um que ouvir, Senhor. Alimento da fé, alimento do temor ao Senhor, da esperança. Ó Senhor, porque nós temos visto, aqueles que têm visto o que está acontecendo no mundo, estão vendo como as coisas estão acontecendo. Sim, e precisávamos muito, Senhor, de uma bênção como essa que tu nos deste essa semana, através de nossos queridos irmãozinhos. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Segue guiando a tua casa, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Duas coisinhas Amém. rápidas. Rapidinho, Marcão, que teve uma pergunta aqui no chat. Sim, quem fez a pré-inscrição vai receber um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, tá? Fiquem tranquilos, vocês que fizeram a pré-inscrição vão ser avisados. Pronto. E outra coisa, eu queria ficar com uma das frases, já fazendo o meu tchau aqui, se não me engano, uma das frases que o Senhor respondeu ao Oliver, que, perguntando ao Senhor, me corrijam se eu estiver errado, o que o Senhor queria dizer, e o Senhor falou, permaneçam na fé, né? Alguma coisa, preservem a fé. Preserva a fé. Então, Aleluia. essa é uma advertência que eu fiquei particularmente ficou muito marcada para mim. Se tudo isso não servir pessoalmente para que eu guarde a minha fé, talvez toda essa experiência para mim, não sirva tanto. Então, eu saio com essa advertência do Senhor de guardar a minha fé. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, Dani. Obrigado a vocês. sempre, Oliver. Pela oportunidade. Eu sei que vocês tiveram que queimar com um compromisso que vocês tinham para hoje. Eu sei que vocês tinham uma atividade, tiveram que abrir mão da atividade para poder estar conosco, mas nós agradecemos muito. Amém. Obrigado, Jean. Obrigado, povo querido, povo do Senhor, muito amado. Muito obrigado por gente. toda essa comunhão. Um grande abraço. Tchau. Chao.